Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista. E hoje, aquela entrevista que dá aquele frio na barriga de conversar, de ver o homem aí, aquele que como eu estava falando para ele no off aqui, que eu desde menino sempre ouvia, e você que às vezes não está lembrando ainda, ouve a voz. Eu vou falar uma boa noite para ele aqui. Na hora que você escutar a voz, com certeza aquela voz marcante, de 24 anos de Globo, Sport TV, Premier, aquele futebol de sábado, de domingo, de segunda à noite, de quarta-feira, aquele que fez história, com certeza é um prazer enorme estar batendo esse papo. Muito boa noite, a gente ainda está gravando essa segunda-feira, quase 7 da noite. Muito boa noite, J. Júnior, seja muito bem-vindo. Boa noite, Jonathan. Boa noite a todos. Muito obrigado a todos que já começam a nos acompanhar e que vão ficar com a gente aqui nessa resenha gostosa, né? Franca, direta, tranquila. Agradeço muito pelo convite, viu, Jonathan? Estou aqui realmente com o coração aberto, com prazer. É um prazer enorme estar batendo esse papo, começando esse bate-papo aqui, que vai ser incrível, com certeza. Saber um pouco mais, né, da carreira do J. Júnior. Aqueles que são mais novos, eu ali, 29 anos eu vou fazer, então acompanhei bastante tempo já dessa carreira, mas dali da onde eu acompanhei de 2006, 2007 para trás, a gente conhece, mas vamos conhecer a fundo a carreira desse grande narrador que com certeza todo mundo tem uma lembrança, né, Jota? Todo mundo que gosta de futebol, que assiste, sempre lembra daquele jogo marcante do J. Júnior narrando algum gol do seu time, aquele gol que todo mundo... Ninguém esquece, né, Jota? Não, ninguém esquece. E eu, quando garoto, e ainda depois, claro, antes de começar no rádio, né, e depois televisão, eu também era exatamente assim. Claro, somos todos iguais nesse sentido, né? Eu tinha lá meus locutores, no tempo do rádio, então, era aquele mistério, né? Essa voz bonita, essa voz metálica, essa voz assim, assado. Como é que será a cara desse cidadão que está narrando, que está apresentando o programa no rádio, né? Então, na minha época, era até mais difícil, porque a televisão, então, nem pensar, né? A televisão chegou aqui no Brasil em 1950, né? E as transmissões, então, demorou um bocado para que a gente pudesse ter, né? Não só as transmissões, como também os programas de televisão e tal, né? Então, eu também passei por isso, eu sei o que é, eu sei como é, e eu sei o quanto é emocionante, porque para mim foi emocionante. Eu ouvi os narradores da época, né? Pedro Luiz, Jorge Cury, o José Paulo de Andrade, do Pulo do Gato, que também narrou, ele foi chefe meu depois, inclusive, né? Darcy Reis, que voz bonita, que colocação bonita. O Edson Leite, né, que transmitiu também a Copa de 1958. Fiore Gilhote já estava, né, iniciando a sua carreira também na capital. Então, eu também tive esses narradores, esses locutores, né, Jonathan, como referências, né? Então, um determinado jogo, eu ouvia falar, puxa vida, olha só, eu estou ouvindo o fulano tal narrando esse jogo e esse gol, olha que narração, que vibração. É tudo muito gostoso, né? E o rádio proporciona isso, né? E depois veio a televisão, né? E a televisão, então, ela mostra a cara da gente, se o cara é feio, se o cara é bonito, se o cara é estrábico, ela mostra tudo. E aí, então, fica aquela intimidade, né, entre o profissional e o telespectador. Com certeza, isso é muito legal, né? Você saber, né, a voz, e sempre tem aquela marca, né? Cada narrador tem a sua marca, e isso o torcedor sempre lembra, né? O J. Júnior, que ele falava, né? Tipo aquele que o pessoal brinca, o chute, né? Eu entrevistei aqui, né, o grande Theo José também, que ele sempre falava, ele é danadinho e tal. Então, cada um tem o seu jeito, né? Tem a sua, que todo mundo gosta. Então, antes da gente começar a contar a história do J. Júnior, eu queria, como, né, sempre eu faço aqui, apresentar, então, o nosso entrevistado. Não precisa apresentações, né? Mas vamos
E hoje eu vou precisar da sua ajuda, Jota, porque o nome é um pouquinho difícil da gente falar. Eu vou falar, você vai me corrigir, ver se está certo. Então vamos lá, vou respirar. É José Francis Changeles Júnior, tá certo? Esse H no meio aí do Franciscângeles é que complica, né? Porque, na verdade, a pronúncia é Franciscângeles, né? O CH como se fosse um K, né? Por quê? Porque veio do italiano, né? A minha ascendência é italiana, e a história da família conta que lá na Itália era Francesco Angeli, Francesco Angeli, Francesco Angeli. E quando os meus avós chegaram aqui no Brasil, tanto os meus avós paternos, no caso, imagina você, desce do navio, tem um cara com um livrão desse tamanho assim, com aquela caneta que ainda era uma pena de ave, né? Para conseguir escrever Francesco Angeli ali, né? Então foi juntando, juntou tal, e ficou Franciscângeles, né? E na minha família eu tenho algumas correntes que não tem o H. Aí fica mais fácil, Franciscângeles. Mas eu tenho o H, né? Sei lá por quê, mas tem. Então vamos corrigir. Então, José Francis Changeles Júnior. Agora sim. Perfeito. Isso, Jonathan. Então, mais fácil, então, J. Júnior, nascido no dia 7 de setembro de 1948, 74 anos, nascido em Americana, no interior de São Paulo. Confere, Jota. Confere, bateu. Então é ele, estou falando com a pessoa certa. Exatamente, sou eu. Então tá tudo. Jota, antes da gente começar a contar essa história, só queria mandar um abraço pro pessoal aqui que apoia o canal. Aqui da cidade de Mococa, interior de São Paulo, onde eu moro. Queria mandar um abraço lá pro Adriano Moreira, da Decra Vistorias. Você comprou um carro, quer fazer uma vistoria, quer fazer uma transferência, vistoria cautelar, vai lá no Adriano Moreira, que conhece a Decra Vistorias, aqui em Mococa. Mandar um abraço também pro Jornal do Meio Dia, lá pro Helena. A gente fala sempre do futebol paulista, do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. Essa final do Campeonato Paulista que aconteceu ontem, primeiro jogo. Daqui a pouco eu vou pedir para o J. Júnior falar o que ele achou desse jogo. Água Santa 2-1 no Palmeiras. E também mandar um abraço. A gente sempre está fazendo essas entrevistas simultaneamente. Toda quinta-feira passa uma entrevista lá na TV Direta daqui de Mococa também. Então, é um prazer estar com todo mundo aqui comigo, sempre apoiando nessas entrevistas. Jota, então vamos começar agora contando a sua história. Conta pra gente como que foi a sua infância. Você sonhava em ser jogador de futebol? Não gostava? Como que foi o garoto J. Júnior, garoto José Franciscângeles Júnior? É isso aí. Vou falar em Mococa, eu estive aí já em Mococa. Eu transmiti voleibol aí em Mococa, né? E depois você vai me contar como é que está o rádio, né? Porque eu sou de Americana, aqui temos o Rio Branco, né? Está na 4ª divisão, e o rádio de Mococa sempre foi muito falado aqui no interior, muito, muito visto, né? O rádio jogou em Americana, jogou em Limeira, jogou não sei aonde e tal. Depois você me conta como é que está o rádio aí. O Tigre, o Rio Branco, já estou te falando, está na 4ª divisão e o campeonato começa no final do mês. Eu, quando era pequeno, Jonathan, meus pais, né, contavam que eu adorava o rádio, adorava. Eu deixava tudo para ouvir rádio. Então, eles ligavam o rádio para mim e tal, e eu pedia que eles colocassem numa estação que tivesse futebol, que tivesse uma narração de futebol. Então, veja você, não fui influenciado por ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, meus avós, ninguém. Eu, sei lá, alguma coisa dentro de mim me puxava para o rádio para ouvir narração de futebol, entendeu? E depois eu saía dali, acabava o jogo e tal, e eu ia lá no quintal de casa, eu morava num sítio, né? E ia lá no quintal de casa bater a minha bolinha. Aquela bolinha de borracha, aquela bolinha meio
estragada, né? Mas eu ia lá para chutar na parede, uma hora eu era goleiro, outra hora eu era atacante, aquelas brincadeiras da gente. Porque, na verdade, eu não tinha com quem brincar lá, né? Porque meus irmãos e meus primos eram muito pequenos, então era o mais velho, eu, imagina eles então, né? Eu com 12, 13 anos, eles eram muito mais novos, né? E foi assim. E aí depois, então, um pouco mais à frente, eu implorei para o meu pai para ele comprar aquele tabelão de jogo de botão, né? Claro, tinha que ter aquele tabelão, aquele campão. E eu, então, ouvia as narrações e tal, e corria lá num quartinho, fechava a porta, porque eu tinha vergonha que eles ouvissem, eu narrando o jogo de botão. Você vê como são as coisas, né? Aí você vai dizer assim, mas como é que foi essa? Que intuição foi essa? Que inspiração? Não sei, não sei. É uma coisa que estava dentro de mim, essa inclinação, né, para o futebol e para o rádio. Muito bom. E acho que todo mundo, né, Jota, que sonha em ser jogador de futebol, por exemplo, sempre assistia o futebol. Eu vou falar de mim, eu sonhava em ser jogador. Quando eu assistia jogo com meu pai, quando eu era menor, eu assistia 15, 20 minutos, não aguentava e ia para o quintal jogar bola. Não aguentava, me dava vontade. Aí até eu começar realmente a jogar, assistir o jogo inteiro e depois do jogo eu ia jogar bola. Então, assim, eu ouvia a rádio, porque na época não tinha, né, igual hoje, essa facilidade, quando eu era criança, de assistir jogos, né, de assistir bastante jogo. Hoje a molecada conhece o time do Real Madrid inteiro, conhece o time do Barcelona inteiro, do Milan. Antes não, antes eu conhecia só os times de São Paulo e conhecia os times de outros estados, porque quando jogava o Campeonato Brasileiro e tal. Mas assim, eu acho que isso hoje, a facilidade que a molecada tem, eles não sabem, né, Jota? Você ouvir um jogo no rádio, você imaginar o que está acontecendo ali dentro de campo. E isso, o narrador de rádio, ele tem, que é sensacional, né? Sem dúvida nenhuma, né? Porque é o imaginário, né? É o imaginário. No mundo, a gente tem os nossos imaginários, né? E no futebol, então, que é uma coisa que é paixão, e o rádio, que também é paixão, tanto sua quanto minha, e de tantos que estão nos acompanhando agora, então você unia tudo ali. A paixão do futebol, a paixão pelo rádio, a identificação com a voz do locutor, né, do narrador, e o imaginário. Porque aí, então, eu vi o locutor dizer assim, estamos aqui no Pacaembu, estamos no Maracanã, estamos no Morumbi, né? E você ficava imaginando como é que é esse Pacaembu, né? Como é que é esse Parque Antártica, né? O antigo Parque Antártica, o Canindé, né? Que um dia foi a casa do São Paulo, né? Depois a portuguesa se apropriou do Canindé, enfim, a gente ficava naquela. E eu gostava muito, eu sempre fui muito detalhista, né? Eu gostava muito dos narradores, dos locutores, que ajudavam bastante a gente. Por quê? Não bastava o locutor, o narrador, não bastava dizer com quem estava a bola. Eu queria saber também para que lado ele estava atacando. Entendeu? Está atacando aqui para a direita ou está atacando aqui para a esquerda? Olha só, né? Como eu era exigente, né? E tinha muitos locutores na época que faziam muito, a maioria fazia isso na época, sabe? Identificava direitinho. Então, o ponteiro Júlio Botelho vai aqui pela direita atacando contra o gol da concha acústica, né? Que depois virou tobogã e hoje não tem mais o tobogã. Então, o imaginário é que vai alimentando a gente, né? Então, realmente, é isso, sabe? O rádio ele tem todo esse poder, né? O rádio ele tem uma penetração na nossa mente, no nosso psicológico, que é extraordinário. Por isso que quando a televisão começou a crescer com transmissões e tal, de vez em quando algum colega de rádio dizia assim, o rádio vai morrer, acabou o rádio, não tem mais rádio, né? E eu pensava diferente e dizia para eles o seguinte, escuta, me diz uma coisa, a comunicação vai morrer? Vai acabar a comunicação? O rádio é comunicação. Então, hoje, seja pela internet, seja como você quiser, o que é um podcast?
O podcast é um programa de rádio, né? Mas com imagem. Então, veja você como o rádio foi a sementezinha ali, né? Que foi plantada ali para que nós pudéssemos ter tudo isso hoje, né, Jonathan? Verdade, e o rádio é muito importante, sempre vai ser, como hoje o pessoal fala, né, Jota, que a internet vai tomar conta, que a internet vai acabar com a televisão, por exemplo. Não vai, acho que tem espaço para todo mundo, né, Jota? Tem espaço para todo mundo, o rádio vai continuar, a televisão vai continuar, a internet vai vir, futuramente vai vir algum outro, não sei o que, mas vai vir alguma outra coisa que vai também dominar. Então, é bom isso para as pessoas, né? Que hoje em dia está aumentando muito essa, como a gente falou, essa variedade, né? Para a galera hoje assistir. Hoje você consegue assistir um campeonato de qualquer lugar do mundo. Você consegue hoje, antigamente o Campeonato Paulista era só ele, né? Você não sabia quem tinha subido. A Série A2 hoje a gente vê, hoje Ponte Preta e Novo Horizontino vai decidir a final da Série A2, os dois subiram para a primeira divisão. Antes você não sabia, às vezes ninguém falava, ninguém comentava, hoje a gente vê, então tem essa facilidade para acompanhar, isso é maravilhoso e é muito bom para essa geração que tá vindo. Quem souber aproveitar é muito bom. Não, inclusive para nós, né? Que somos radialistas, jornalistas, internautas, né? Seja o que for, melhorou muito para todos. Hoje você pode ter a sua rádio, hoje você tem o seu canal, não é verdade? Então, olha, quando eu comecei lá atrás, no rádio, no final dos anos 60, né, em 69, era muito mais difícil. Por quê? Porque a maioria das cidades do interior, a maioria, só tinha uma rádio. Então, como é que faz? O cara que quisesse trabalhar em rádio, ele só tinha uma rádio ali, para ele, de repente, tentar uma vaguinha, tentar mostrar o que ele sabia, né? Hoje não, hoje você tem a menor cidade que você possa citar hoje, ela tem no mínimo 2, 3 rádios, né? E foi abrindo o leque, foi abrindo o leque. E a internet, ela veio também para isso, né? A internet veio para empreendedores, claro. Hoje o comunicador tem que ser também empreendedor, né? Porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, porque todo mundo está se mexendo, acabou aquele negócio de que a rádio me contrata e paga tanto e eu estou tranquilo, né? Não é assim, porque caiu muito a movimentação financeira publicitária, em questão, por razões óbvias, né? O Brasil está sempre em crise, o mundo hoje está em crise, o Brasil não poderia ser diferente. Então, as verbas publicitárias também caíram muito. Por isso que muitas televisões e rádios acabam demitindo, né? E nas rádios, chega a ser um ponto, você sabe disso, que o dono da rádio, o diretor, chega e diz assim, olha, ou nós vamos demitir você, você não vai ter mais o salário, ou você vai vender, vai se vender, no bom sentido, lógico. Você vai vender a publicidade para você se pagar, né? Então, a gente está vivendo um outro momento, mas um leque aberto, né? Porque antes, né, Jonathan, no meu tempo lá atrás, e durante um bom tempo, estava muito restrito, estava muito fechado, sabe? Era um círculo mesmo que para você penetrar, só com muita sorte. Infelizmente. E hoje mudou muito, por um lado bom, por outro não tanto, mas, enfim. E, Jota, respondendo também a sua pergunta que ficou do rádio daqui de Mococa. Infelizmente, o rádio não tem mais. Hoje o estádio já está completamente abandonado. Ainda tem na Federação Paulista ainda o clube ainda, tudo, mas aí não tem mais o time. A cidade está, alguns empresários da cidade estão tentando voltar com outro time que hoje chama Mococa. Então, assim, estão tentando voltar, sabe? Estão tentando voltar. Começou esse ano para disputar um campeonato amador semi-profissional aqui da região, de Brodowski, um campeonato de Brodowski. Então, assim, estão tentando, mas ainda é o primeiro passo, tendo, quem sabe, daqui a uns anos ser a volta, e seria muito bom, talvez rádio ou outro nome, mas o que é importante para a cidade, né, ter um clube, independente da divisão, mas ter um clube funcional seria muito bom. Tomara que sim, tomara que realmente dê certo esse projeto,
porque aí é que está. Desde pequeno, eu fui identificando as cidades, Jonathan, pelo clube que tinha na cidade, entendeu? Então, quando alguém falava em Mococa, opa, o rádio. Eu lembrava sempre do rádio. Olha como a gente faz né? Eu também. Itapetininga, eu lembrava sempre do Derac, né? O Derac de Itapetininga, e por aí vai, né? Tantos e tantos outros clubes. E a cidade precisa disso, né? O turismo da cidade, seja qual for o turismo, pode ser até o social, né? Ou comercial, dependendo no que a cidade foca, né? Para crescer, precisa disso. E o futebol dá uma contribuição muito forte, muito grande, né? Porque abrange muitas pessoas. Tomara que volte, hein? Tomara mesmo. E fico triste por não existir mais o rádio, lamentavelmente, né? Ô, Jota, então, continuando aqui, eu queria saber como que foi seu primeiro trabalho, né, que foi na Rádio Clube de Americana, na rádio, né, seu primeiro emprego ali na rádio, como que foi? Você trabalhou de 69 a 71, pelo menos a informação que eu tenho, sempre corri se tiver alguma coisa errada, mas de 69 a 71 foi na Rádio Clube aí de Americana, onde você é nascido, né? Como que foi a primeira sensação? Conta pra gente o primeiro programa, tem aquele nervoso, né? Com certeza, como que foi? Da tremedeira, né? Porque eu tinha 20 anos de idade, sonhando em trabalhar em rádio e tendo a oportunidade de mostrar se realmente eu tinha condição, né, de trabalhar em rádio. É claro que a gente fica tenso, fica nervoso, né? Isso é muito natural no ser humano. O cara que estreou numa rádio e falou que não estava nervoso, não sei não, não sei não. Então foi isso. Eu fui levado por dois amigos, né, que batiam uma bolinha com a gente ali no Rapadão, ali perto de casa, e eles trabalhavam na rádio, o Magal e o Paulo Sérgio. E um dia eu falei, quero lá conhecer a rádio, vocês estão lá? Vamos lá, assim e tal. Fui lá com eles, o programa era às 6h30 da tarde, um programa de esportes, meia hora até às 7, porque aí vinha a Voz do Brasil, né? E aí comecei quase todo dia com eles lá, entendeu? Porque era um negócio que eu gostava, né? E aí eles percebendo que eu estava realmente querendo alguma coisa, não, então você vai escrever o programa para nós, você vai produzir o programa e tal. Gostei. Pegava o jornal, que tinha notícias de ontem, né? Pegava o jornal, pegava aquele programa da Rádio Bandeirantes, de ondas curtas, né? Das 5h30 da tarde, que trazia novidades, trazia coisas novas, ia fazendo a redação. Até que um dia, isso chegaria a acontecer, né? Um deles não foi, não apareceu, tinha compromisso, sei lá, não estava bem. E eu fui para o microfone fazer uma dupla de apresentação do programa, entendeu? Para ler as notícias e tal. Ali foi a primeira tremedeira. Ok, tá bom. Sobrevivi. Aí precisava de um repórter nas transmissões lá do time da cidade e tal. E o nosso repórter não estava afim, ia embora. Aí o gerente da rádio, o diretor da rádio falou, você vai fazer reportagem lá e tal? Vou, claro que eu vou. Eu queria tudo, né? E não passou muito tempo, o locutor nosso, titular, o narrador, também foi embora, fui para uma outra rádio aqui da região. O comentarista não queria narrar. Não, eu não quero. E aí o diretor falou para mim, você narra? Eu falei, narro, vou lá, deixa comigo. E eu comecei narrando e estreiei, né, num campeonato infantil que tinha aqui na cidade, um torneio que foi feito. Topodídio, aquele bonequinho Topodídio, estava um sucesso na época, né? E como era o Dente de Leite em São Paulo, na TV Tupi, né? Do Petri, do Eli Coimbra, a rádio fez uma cópia do Dente de Leite, mesma faixa de idade, tudo, e a rádio transmitindo. E eu comecei a narrar assim, comecei a narrar o futebol Dente de Leite na minha cidade em 69. E aí, se o diretor lá, né, perguntasse para você, ô José, né, eu acho que na época, eu não sei se já era Jota, você conta, ô José, você já tem alguma experiência com narração? Tenho.
eu narrava futebol de botão lá em casa quando eu era menor. Então, tinha, né? Exatamente, exatamente. Não, o Jota Júnior, ele nasceu desse meu amigo que me levou lá para a rádio, o Clóvis Magalhães, o Magal. Está trabalhando até hoje aqui na FM, aqui de Americana, na FM Notícia, o Magal. O Magal, quando ele me levou lá e eu comecei a apresentar o programa, fui ser repórter, depois ia... Ele falou, e eu era conhecido na época como Juquinha, porque o meu pai era Juca, né? E eu era o Juquinha. Aí o Magal falou assim, o Juquinha, vamos dar um jeito nesse nome aí, porque o seu sobrenome não vai caber no rádio, entendeu? É muito grande. Então ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o J de José e o seu Júnior. Então fica J Júnior. Ele até me contou na época que tinha um compositor, e tinha mesmo, que depois eu até achei um LP dele, um compositor de músicas carnavalescas, porque todo ano tinha que lançar músicas de carnaval, né? Você não pegou essa época, mas era assim. E Já esse ouvi. J. Júnior, e esse J. Júnior era um senhor já de idade, tudo, que era um militar de reserva, estava na reserva. E ele se distraía e tal, fazendo músicas de carnaval e músicas boas. Então ele me disse o seguinte, ó, tem esse J. Júnior aqui que é compositor, não é narrador. Parece que tem um J. Júnior lá em Goiânia, não sei aonde, mas está muito longe. E eu gostei, e todo mundo aprovou, e aí ficou o J. Júnior mesmo. E ficou até hoje, e é conhecido nacionalmente aí como a voz histórica, né? Então isso foi muito bom, né, Jota? Acho que foi um bom apelido, né? Foi muito bom, foi muito bom. E depois, então, né, com o tempo, com o passar do tempo, o rádio promove muito, né? A televisão promove mais, né? Porque ela tem as imagens, hoje o rádio também tem, mas a televisão, na época, promovia nos anos 80, 70, 80, promovia mais, né? Porque, de repente, o cara que falava no rádio, você podia ver na televisão, em alguns programas e tal, né? E aí foi, então, com o tempo também, isso vai ajudando, né? As pessoas a gravarem, né? Alguns nomes, algumas pessoas, onde trabalhou, né? Então ficou. E hoje, felizmente, eu curto muito quando as pessoas se dirigem a mim, como você logo na abertura disse, Jonathan, e também falou fora do ar, na nossa resenha em off, que você também começou e lembrou mesmo das minhas narrações lá e tal, lá atrás. É muito gostoso, é muito gratificante. A gente entende que contribuiu com alguma coisa, né, para a comunicação. Com certeza, e pode ter certeza que não é só eu, quem está assistindo também, com certeza. Às vezes o J. Júnior todo mundo conhece, mas principalmente na hora que escuta a voz, não tem como, né, Jota? Não tem como não lembrar. A voz é o que a gente tem de muito importante e às vezes a pessoa pode não conhecer o rosto, mas a voz é incomparável, né? Não tem tanta Identifica, pessoa com a né? voz. Com certeza. Ela Jota, marca e identifica, é verdade. E como os cantores, né? Como os cantores e tal, é assim mesmo. e ela é muito importante. A voz é muito importante. Isso nos faz talvez único, né? Pode ter alguém com a voz parecida, mas Igual não. igual. Jota, depois que você sai, né, de Americana, aí você vai para a Rádio Brasil de Campinas, que você trabalhou de 71 a 76 lá. A gente já eu vou começar aí um pouquinho mais rápido, porque senão não vai dar o nosso tempo do bate-papo. Você foi então para a Rádio de Campinas, sai de Americana, vai para Campinas, que é perto. Como que foi esse trabalho lá, né, em Campinas? Lá que tem a Macaca, tem o Bugre, tem o Guarani, tem a Ponte Preta, então, né, que é essa rivalidade, o derby campineiro. Como que foi trabalhar em Campinas? Um ano antes, eu continuei fazendo programas na Rádio Clube e tal, programa musical, tudo certinho. Mas em 73, antes de Campinas, que foi em 74, a Rádio Jornal de Limeira, né, nossa vizinha aqui, ela ia transmitir o campeonato da 4ª Divisão Paulista, que tinha o Independente. Está aí até hoje, né? Está disputando aí o Campeonato Paulista das séries menores. E eu fui convidado a narrar todo o campeonato,
E eu narrei o campeonato e o Independente foi campeão, então eu fui pé quente, né? Dei sorte. E em 74 que eu fui para Campinas, na Rádio Brasil. E lá na Rádio Brasil eu tive a oportunidade de narrar vários derbys, vários. Porque os locutores titulares, um torcia para o Guarani e outro para a Ponte. E eles fugiam do derby, entendeu? Porque eles ficavam muito nervosos e tal. Então eles mandavam o garoto, vai lá, garoto e tal. Aí em 76 eu fui para a Rádio e TV Gazeta, né? Em 81, janeiro, eu fui para a Rádio Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. 83, meados de 83, eu estava na Rádio Bandeirantes. Eu fui fazer boletins para a Rádio Bandeirantes, lá em Caracas, na Venezuela, do Pan-Americano, né? E a televisão fazia também, a TV Bandeirantes. E a TV precisou de um narrador lá, né? Os que foram não estavam dando conta, porque começou a aumentar o volume de narrações, né? De transmissões. E eu comecei a transmitir para valer mesmo ali, no Pan-Americano de Caracas, em 83. E quando eu voltei, o Luciano já estava tudo acertado, tinha acertado tudo com a Bandeirantes, né? Para o Show do Esporte. Ele só pôde estrear em janeiro, porque ele estava na Record. Ele ficou um ano na Record depois que saiu da Globo, né? E aí, então, ele me convidou. Ele falou, olha, eu vi as suas gravações aí dos jogos que você fez, de vôlei, basquete, atletismo, vamos trabalhar comigo e tal, porque eu tenho aí um projeto gigantesco e tal. E aí eu fui com o Luciano, então, não deu outro, né? Fiquei até janeiro de 99 e 2 meses depois, em março, fazendo agora em março passado, 24 anos que eu fiquei no Sport TV, com o Premier, com o PFC, né? Fiquei 24 anos lá. Pouco tempo, né? Pouco, né? Pouco tempo. Você falou de um nome importantíssimo da narração, do jornalismo esportivo brasileiro, que é o Luciano, né? Luciano do Vale, aquele que outro também que eu gostava demais de ouvir as narrações dele ali na Band, quando eu comecei a acompanhar futebol ali com meu pai, como eu te falei, né, no off. Era sempre ele também ali na Band, sempre narrando os jogos de domingo, de quarta-feira à noite. E era sensacional, né, Jota? Como foi ouvir as suas narrações, Milton Leite, que é as pessoas que eu identifico muito e eu gosto muito de acompanhar. E o Luciano do Vale, com certeza, você trabalhou com ele, é um cara sensacional, né? Infelizmente nos deixou, né? Mas foi uma pessoa incrível, aprendeu, né? Ensinou muito para todos nós. E tem várias narrações dele também, incrível, né? Gol do Ronaldo, entre outras grandes narrações aí que com certeza o torcedor brasileiro sente muita falta, né, Jota? E quem conheceu mais ainda. Sim, sim. A gente está falando do profissional Luciano do Vale, que dispensa qualquer tipo de, né? Você está falando aí, e a gente ficaria falando 2 horas aqui do Luciano do Vale, como narrador, como empreendedor, né? Quando ele colocou no ar o Show do Esporte, levantou o vôlei brasileiro, né? Lá no começo dos anos 80, que o vôlei estava meio de cabeça baixa, implantou tanta coisa na televisão, né? Através do Show do Esporte, mas eu quero falar também do Luciano do Vale, ser humano. Um ser humano extraordinário, extraordinário. Defeitos? Todos nós temos defeitos. Ninguém é perfeito. Ninguém que está aqui é perfeito. Não adianta querer falar que não é, né? Então, ele tinha lá suas coisinhas e tal, mas como todos nós temos, porque nós estamos aprendendo aqui, né? Então, a gente tem que dar uns tropeções aí, uns trupicões, como a gente fala aqui no interior, para aprender. E o Luciano do Vale, como ser humano, ele tinha um coração maior que o corpo dele. Impressionante. O que ele ajudou, o que ele recuperou de profissionais quando ele chegou na Bandeirantes, né? Com o Show do Esporte, foi algo extraordinário, extraordinário. Quando ele chegou na Bandeirantes, em 83, a Bandeirantes estava numa crise, mas daquelas, né? Teve maxi desvalorização do Cruzeiro, aquela coisa toda, a dívida da Bandeirantes era toda em dólares, né? Imagina você como é que ela estava, né? E o Luciano chegou e deu uma injeção através da publicidade, né?
E através da exposição de todas aquelas modalidades, todas as promoções que ele fez, ele e a equipe, claro, na equipe dele, o Kiko, o Paulo Roberto, gente de Coxia, mas que sabia muito de televisão e ainda sabe, o Kiko está trabalhando até hoje, o Paulo Roberto também, né? Então, o Luciano veio e deu um up também na Bandeirantes, porque com a Olimpíada de 84 e com a Copa do Mundo de 86, a Bandeirantes voltou a se equilibrar financeiramente, economicamente. Então, olha como ele foi importante também para o setor empresarial, né, da comunicação. E o Luciano foi realmente extraordinário. E começou no rádio também, né? Começou no rádio em Campinas, depois trabalhou na Rádio Nacional de São Paulo, que depois virou Rádio Globo de São Paulo, e foi do rádio também que nasceu, né, todo aquele talento, toda aquela vibração, aquela comunicação do Luciano do Vale, que agora, em abril, infelizmente, dia 19, né, nós teremos 9 anos da sua ausência. Infelizmente, uma pessoa também que eu entrevistei aqui no canal, que é daqui de Mococa, também trabalhou com o Luciano do Vale e falou muito bem dele, não tenho o que falar também, é o Marcelo Bianconi, que é daqui de Mococa. Mandar um abração para o Marcelão também. Trabalhou gente comigo. Boa de... Eu trabalhei com ele. Eu vou até deixar aqui gravado, Marcelo. Obrigado por tudo que você já me ajudou, muita coisa. Então, Marcelão, um abraço, que Deus abençoe a sua vida. E é um prazer sempre falar de você aqui também. Um abraço para o Bianconi. Bianconi é um amigo muito querido. De vez em quando, ainda pela internet, a gente troca umas mensagens e tal. E eu trabalhei com ele era repórter, né? E bom, brilhante repórter, Marcelo Bianconi. Abraço para você, Bianconi. Que saudade, hein? Que tempo bom aquele, hein, Bianconi? Ô, Jota, falando um pouquinho de Copa do Mundo, você falou da Copa de 86, só rapidinho resumindo, você trabalhou de 86, 90, 94, 98 pela Band e pela Globo, você trabalhou em 2010 e 2014. Qual é a sensação de... Qual é a sensação de trabalhar no maior evento de futebol do mundo? Ô, Jonathan, vocês vão descobrir a minha idade, hein? Aliás, você já falou, né? Eu comecei antes da Copa de 86 do México. A minha primeira Copa foi na Argentina em 78, cara, pela Rádio Gazeta. 82 pela Rádio Bandeirantes. Aí veio México, 86 pela TV Bandeirantes, 90 Bandeirantes, 94, 98 também TV Bandeirantes, né? 2002 eu não trabalhei pelo Sport TV. 2002 não, mas aí 2006, 2010, 2014. Aí sim pelo Sport TV, mas não presencialmente. Fica sempre uma equipe de retaguarda, fica transmitindo daqui, fica ajustando os programas, apresentando os programas, né? Então, 2006, 2010, 2014, eu trabalhei pelo Sport TV, mas lá no Rio de Janeiro, na retaguarda. Muito, muito bom. Acho que a Copa do Mundo é uma coisa de louco, né? 4 em 4 anos, todo mundo quer, fica louco para ver. Até aquele que não acompanha, quando chega ano de Copa, não sabe, pergunta se o Romário está jogando, se o Ronaldo está jogando. Não tem mais, Ronaldinho ainda joga, Kaká ainda joga, ninguém mais joga, ninguém conhece, né? Aquela mulherada que não conhece, sabe futebol, aquela. Quem é esse daí? Mas joga na onde? Ele joga no Paris da França, mas não tinha que jogar pela França, é sempre uma história que... agora, né? Ficou difícil agora, né? Eu já passei por isso, você também já passou. É o que você está falando agora. Por exemplo, as mulheres, né? Eu lembro sempre de minha mãe. A minha mãe só assistia futebol em Copa do Mundo, né? Só futebol, a minha esposa, a Sueli, também, só em Copa do Mundo, entendeu? A minha também. Então, a sua também. Então, o que acontece? Hoje, como a seleção brasileira, hoje não, já faz algum tempo, ela se descaracterizou, né? Ela foi licenciada, ela foi terceirizada para uma empresa, e ela só joga fora do Brasil
E os treinadores só reconhecem talentos de jogadores que atuam lá fora, né? O que eu acho, muitas vezes, uma tremenda injustiça com muitos jogadores aqui, bons, e que não devem nada a muitos deles lá. A gente vê isso na prática, né? Eu já ouvi isso de torcedor dizendo, pô, mas para jogar que nem esse cara aí, que joga na Alemanha e é brasileiro na nossa seleção, tem um fulano aqui que joga igual a ele ou até mais e tal. Então, isso realmente, ela se descaracterizou, né? Por isso que, lamentavelmente, hoje, quanta gente que não vê mais seleção brasileira, não assiste mais jogos da seleção, né? Por exemplo, esse Brasil e Marrocos, que aconteceu sábado, no outro sábado, né? Eu não assisti, eu não tive motivação para ver. Eu tive outras motivações, né, na minha cidade, aqui e tal, do que assistir a um jogo da seleção brasileira. E isso vem com o tempo acontecendo cada vez mais, né, Jonathan? E isso é muito ruim, porque quando chega numa Copa do Mundo, né, claro, Copa do Mundo é especial, é outro evento, todo mundo acaba, né, se engajando na festa, né? Mas a seleção não chega devidamente preparada. Não chega, na minha concepção, no meu modo de ver, entendeu? Porque, primeiro, que os treinadores hoje já não convocam mais quem eles querem. A gente sabe disso. Hoje já faz um bom tempo, né? Que a CBF, na verdade, é quem convoca. O treinador dá lá os seus palpites e tal, muitos acertadamente, não tem como fugir, porque o cara tá matando a pau, o jogador tá ótimo, tá bem, tá voando. E aí tem os interesses comerciais, né? Quantas vezes a gente já ouviu e leu sobre o negócio da Nike, negócio não sei do quê? Não, mas aquele cara a gente vai convocar, ele não usa chuteira da Nike, ele não usa chuteira não sei de quem, e acaba não sendo convocado. É uma pena porque é um símbolo nacional, né? Assim como nós temos a bandeira, nós temos todos os símbolos nacionais, o hino, a seleção é um símbolo nacional. E hoje esse símbolo está desgastado, né, Jonathan? Infelizmente, perdeu muito aquela essência, né, do torcedor. Antes tinha uma Copa do Mundo no ano antes, né, no começo do ano, a torcida já começava a pintar as ruas, o torcedor já começava a ficar ansioso, já tinha música, já tinha tudo. Hoje, às vezes, o Brasil vai estrear no sábado, na segunda-feira você vê que não tem ninguém, ninguém fala nada. O pessoal só gosta da Copa por um motivo, para folgar no dia do serviço. Mais nada. Então, infelizmente, Tem as uma, pessoas torcem. tem uma justificativa, né? Hoje eu não venho trabalhar, eu vou ver a seleção, e acaba nem vendo. É. Então, infelizmente, o Brasil virou isso. Jota, eu queria, infelizmente, sim, tocar num assunto que abalou o mundo, que foi em 2020, a pandemia, né? Saiu algumas coisas aí que, infelizmente, não só você, mas várias pessoas, eu falo que eu tenho em casa, minha esposa que tem ansiedade, crise, né, assim, a crise de pânico, e são coisas que, infelizmente, ela atrapalha muito ali, né, a vida corriqueira da pessoa, do ser humano. E você, infelizmente, teve, né, Jota, na época da pandemia, você não conseguia, né, sair ali do seu carro, e é um momento difícil demais de lidar. Conta um pouquinho para a gente também, quem está assistindo, que às vezes tem alguma coisa, o que você pode falar para ela, Jota? Eu poderia até dizer um negócio que talvez assuste assim de primeira, né? Eu poderia dizer até o seguinte, que eu passei melhor durante a pandemia do que depois, quando eu tive que voltar a entrar num estúdio para narrar futebol. Olha que coisa incrível, né? Claro que a pandemia nos aprisionava, nos amedrontava, todo mundo sabe disso, né? Lógico. O que será do futuro, né? Qual o futuro? Esse vírus aí vai acabar com a humanidade, vai exterminar, aquelas coisas que a gente vai ouvindo e as minhocas vão, né? Mas olha, eu posso até dizer que eu tirei de letra a pandemia. Olha que audácia minha. Por quê? Porque eu estou comparando com o depois. Quando eu tive que voltar a entrar no estúdio, porque aí então a gente não ia aos estádios ainda, né? E aí muita coisa ainda é feita do estúdio, eu tive que ir para lá para fazer, lá em São Paulo,
as transmissões. Impressionante, porque aí veio a reverberação, né, da pandemia. E isso não sou eu que estou dizendo, são os médicos, os cientistas, né? Eu não conseguia mais trabalhar. Eu pegava o meu carro para ir para São Paulo, para ir lá, para chegar no estúdio. Tinha dias que eu não conseguia sair de casa para ir para São Paulo. Houve momentos em que eu chegava em São Paulo, na frente da sede da Globo ali, que o Sport TV em São Paulo fica ali na Globo, né? E eu não conseguia entrar, cara. Eu não conseguia. E se eu entrasse com o meu carro, fosse lá para a garagem, para o estacionamento, e para sair do estacionamento, para sair do carro, para ir até o estúdio para transmitir. Tanto que quando eu ia voltar a narrar, eu passei por momentos terríveis, né? Por quê? Porque o pessoal lá da produção, meus amigos, meus colegas, prepararam até algo especial para mim, né? Com depoimentos das minhas netas, dos meus filhos, da minha esposa e tal, né? E naquele dia foi uma semifinal do Campeonato Paulista. Eu não pude, Ferroviária de São Paulo, eu acho que era o jogo, eu não tinha condições de narrar. Eu tive que ser substituído pelo Odinei Ribeiro, grande companheiro. Então, veja você como essa coisa pega. Essa coisa pega. Por isso que eu fico advertindo, às vezes, as pessoas com quem eu posso ter essa intimidade, para não rirem, não fazerem deboche de crise do pânico, de depressão, de dependência de drogas. Não façam isso, porque isso tudo é enfermidade, isso é doença, né? E a gente não pode desdenhar de doença nenhuma, de enfermidade nenhuma, não é humano isso, né? E isso acontece, infelizmente, né? Agora está mudando, o pessoal está compreendendo mais o que é isso. Mas eu me lembro perfeitamente de quando alguém falava assim, o fulano está com depressão e tal, vai trabalhar que passa, levanta dessa cama, né? Vai lá, cara. Não é assim, não é assim. Só quem passou sabe, né? Por isso que eu incluí também a dependência das drogas. E do álcool também, né? E do álcool também, que é um vício também que leva à enfermidade, né? Ele chega até para implanta a enfermidade no cidadão. É muito sério. Verdade. É como eu falei, eu, graças a Deus, não tenho problema nenhum com nenhum desses tipos. Mas eu tenho a minha esposa que tem depressão, tem crise de pânico, tem ansiedade, e eu sei o quanto é complicado e é muito triste. Infelizmente, tem gente que brinca, que acha que é frescura, e não é. Então, Não é. para quem está acompanhando, não, como o Jota falou, eu assino embaixo. O que ele falou, eu assino embaixo. Jota, a gente tá quase chegando ao fim. Conta pra gente um pouquinho dessa sua saída da Globo, que foi aí, todo mundo, né, que gosta do futebol, que gosta do Jota Júnior, sempre não acredito que agora não, mas vê, né, o Jota Júnior narrar jogos ali do meu time, no Sport TV, no Premier. Como que foi essa sua saída, né? Com certeza, 24 anos é uma vida, sair não é fácil. Como que foi? Foi muito, muito triste, embora já esperada, né? Eu já estava esperando. A experiência vai mostrando os caminhos para a gente. Por mais que você não preste atenção na vida, você vai vivendo, você vai vivendo. Por mais que você não preste atenção e você chega a uma idade, a uma faixa etária, em que essa rodagem de vida, ela te dá sabedoria, ela te dá percepção, né? E graças a isso, eu estava percebendo que o meu ciclo estava acabando lá, né? A empresa estava mudando as suas diretrizes, o foco, a filosofia, né? Ela estava rejuvenescendo o time, né? E eu estava percebendo e você vai percebendo pelas escalas, para onde você está sendo escalado e tal, que realmente eu não duraria muito tempo, porque a empresa estava reformulando. Também pelo aspecto financeiro, né, que foi essa a justificativa que me foi dada, né, mas eu sei que não foi só isso. A idade, tempo de casa, tudo aquilo que a gente sabe que acontece aqui no Brasil, né?
Então, chegam novos diretores e eles têm novas, né? Opa, eu tenho aqui um novo modelo para a equipe, para o trabalho e tal. Então, isso é muito normal e natural, embora triste, né, Jonathan, nas relações trabalhistas, né? Patrão, funcionário, funcionário, patrão. Quantas vezes também o funcionário chega para o patrão e fala, ó, não estou gostando da sua empresa, eu vou embora. Hoje está até mais difícil fazer isso, né? Porque depois para arrumar emprego não é mole. Mas também acontece. E quantas vezes já aconteceu, né? Então eu encarei como algo natural nessa relação, mas é claro que muito triste, né? Porque foi quase um quarto de século, né? Que eu fiquei vivenciando ali o Sport TV, né? Vestindo a camisa realmente, né? Com certeza, e muito bem. E, Jota, quando alguns ciclos se encerram, né, a gente tem outros que possa vir, né, a começar. O que você pensa na sequência da sua carreira, Jota? Você tem algum pensamento, alguma coisa para futuros degraus aí da carreira do Jota Júnior? Ou não? Ou você pensa ficar, por enquanto, um pouco mais tranquilo com a família? Qual que é o pensamento hoje de Jota Júnior? Todo mundo, com certeza, quer saber, né? Eu estou como aquele jogador que, de repente, sai de um clube, né? E diz assim, eu estou aberto a propostas, eu estou aberto a convites e tal. Aí o cara vai falar assim, pô, mas você já tem 74 anos, para com isso, desacelera e tal, né? Mas aí acontece o seguinte, Jonathan, é, é, eu sou saudável, felizmente sou saudável, e me sinto ainda útil para continuar desenvolvendo a minha carreira, a minha profissão, entendeu? Seja de narrador, comentarista, apresentador, qualquer coisa. Então, eu não pretendo parar. Agora, é evidente, esse não pretendo parar não depende só de mim, né? A gente sabe como é que está o mercado, está difícil, né? As empresas não têm mesmo grana para contratação, sabemos disso também, né? Tá mais as empresas de comunicação, né? Cada vez demitindo mais do que contratando. Então, isso é emblemático, né? Isso é um sintoma claro de que a situação não está boa. E não está mesmo, não é conversinha para boi dormir, não. Então, eu não pretendo parar, mesmo que eu não tenha nenhuma proposta, não acerte com nenhuma rede de televisão, nada. Eu ainda vou ver o que eu faço com a comunicação, né, de rádio, televisão e tal. Na internet, eu tenho 3 empresários, olha que chique. Eu eu estou brincando. Eu tenho 3 filhos, o Rodrigo, o Ricardo e o Rafael, são 3. E eles estão montando um canal para mim no YouTube, entendeu? Então, eles estão me forçando a trabalhar no meu canal, no YouTube, como tanta gente, você hoje está fazendo exatamente isso, né? Eles estão querendo que eu faça isso. Se eu conseguir sucesso, se for legal, se eu gostar, se for um negócio bacana, maravilha. De onde eu estiver, eu vou fazendo o meu programa, não é verdade? Mas ainda acho que eu caberia em algum esquema de narração aí de televisão, seja qual for a rede, não tem problema nenhum. Eu acho que ainda sou útil, mas deixo claro aqui, não tenho nenhuma proposta até agora. Então agora, Jota, a gente vai para a parte que é o bate-bola. São perguntas rápidas, respostas rápidas para a gente poder encerrar esse bate-papo que é sensacional. Jota, começando para você hoje, quando eu falar um jogo marcante na sua cabeça que você trabalhou, que quando eu já falei, já passou com certeza um filme na sua cabeça. Qual é esse jogo, Jota? Foi a decisão do 3º lugar na Copa da Argentina, em 78, Brasil e Itália. Transmiti pela Rádio Gazeta, o Brasil ganhou 2-1, né? E ficou com a 3ª colocação, e como todo mundo que sabe da história, saiu da Copa invicto, mas não campeão. Infelizmente, já poderíamos ser hexa, né, agora, mas tá bom. Tá bom. Jota, É do jogo. infelizmente acontece. Qual que foi o jogo mais difícil para você trabalhar, seja na pandemia, seja por nome dos jogadores, que tinha muitos jogadores com nome difícil, seja por algum motivo que foi muito difícil para você, Jota?
Eu vou novamente falar da Copa de 78 na Argentina, porque nós fizemos a maioria dos jogos off-tube, né? No estúdio ali do Centro de Imprensa em Buenos Aires, né? E eu fui para o estúdio para fazer um jogo sem comentarista, que a nossa equipe era muito pequena, e o comentarista estava em outro local. E aí o nosso chefe disse o seguinte, ó, vai lá e manda bala, que daqui a pouco eu mando a escalação para você. Né? Porque a imagem ela vem limpa, né? Não vem com escalação. Naquela época, né, em 78, na Argentina, não era produzida como a gente fala. Tá bom. Abri, fiz a abertura, chamei o plantão e tal, blá, 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 e a bola rola. E as escalações que não chegam? Cadê as escalações? Eu fiquei uns 10 minutos num enrola que você não faz ideia. Eu não vou me lembrar qual é o jogo, nada, entendeu? Fiquei num enrola. Quem me salvou, até ele faleceu recentemente, foi um grande amigo, Flávio Anselmo, da imprensa de Belo Horizonte, trabalhei com ele no Sport TV. Ele estava passando ali atrás e me viu ali, eu olhando para trás, esperando a escalação. Fez assim, o que foi? Falei, escalação, Flávio, eu não tenho. Foi ele que me salvou. Ele trouxe as escalações para eu poder narrar o jogo. Porque é difícil, hein? É muito difícil você não saber quem é quem, e aí fica complicado. É o camisa 8. E tive sorte que não saiu nenhum gol. É o camisa 8, tocou pro 7, o 7 tocou pro 5. Comecei a falar da história, entendeu? Comecei a falar da história, que a gente se prepara um pouco também, né? Da história daquela seleção, daquela, da outra, e fui tocando. Ô, Jota, qual que o melhor companheiro de transmissão que você teve? Aquele que, cara, foi sensacional. Cada transmissão era uma risada diferente, era uma história diferente. Aquele que era um prazer trabalhar ao lado. Foram tantos. Mas eu tive um que foi marcante na história do rádio e da Rádio Bandeirantes. Roberto Silva, o Olho Vivo. Eu trabalhei com ele logo que cheguei na Bandeirantes, ele ficou até pouco tempo, depois ele também saiu, né? O Olho Vivo, o Roberto Silva, ele tinha umas tiradas, mas umas tiradas inteligentíssimas, né? Que muitas vezes te deixava lá na cabine, né? Rindo. E aí ele passava para você, e você rindo tinha que, né? Roberto Silva, o Olho Vivo, com isso faço até uma homenagem a ele. Um dos mais brilhantes repórteres do rádio brasileiro. Que legal. Agora a gente vai começar a escalar ali um time que o J. Júnior gostava de ver aqueles jogadores. Começando pelo treinador. Qual foi o melhor treinador que você viu até hoje, Jota, nesse pouquinho tempo de experiência que você tem aí de trabalho, né, como jornalista esportivo, narrador? Qual foi o melhor treinador que você viu que fazia coisas? É difícil, viu? É difícil porque cada treinador tem um método de trabalho, né? Tem aquele que é o que, vamos lá, que nem o Filipão, né? Família escolar, e vai, vamos, não sei o quê, blá, blá, blá. E tem aquele que realmente é tático, tem aquele que, opa, mexe a peça aqui, mexe a peça ali e muda, né? Então, eu vou ficar com o tático e vou votar no Vanderlei Luxemburgo. O Lucha, professor Lucha, que era sensacional. E agora, escalar um time, o J. Júnior, se você pudesse escalar um time da história do J. Júnior narrando, aquele ser o goleiro, do goleiro ao atacante, que você falava, era um prazer sempre narrar jogos desses caras, porque cada jogo era uma história diferente e sensacional. Muitos deles eu nem narrei, não pude narrar, porque quando eu comecei eles já tinham parado. Então vamos lá. O goleiro eu coloco o Leão. Leão para mim, o goleiro. Lateral direito, eu não narrei jogos dele porque ele já tinha parado, mas foi campeão do mundo e a história registra. Djalma Santos, Portuguesa, Palmeiras, Seleção Brasileira e tal. Zagueiro central, como a gente chama, Djalma Dias, América do Rio, jogou no Palmeiras, jogou no Santos, Seleção Brasileira. Pai do Djalminha, né? Pai do Djalminha. O Djalma Dias, um dos mais técnicos zagueiros que eu vi atuar. Aquele cara que saía de campo e não precisava lavar o uniforme dele. Limpinho, limpinho, sempre em pé e bonito.
Quarto zagueiro, Roberto Dias, do São Paulo. O Roberto Dias também era de uma classe, de uma categoria impressionante, impressionante. Lateral esquerdo, eu vou ficar com o Edson Cegonha. O Edson Cegonha jogou no Corinthians, jogou no São Paulo, ele veio do Rio de Janeiro, era um lateral esquerdo tipo Newton Santos, não estou exagerando, não, tipo Newton Santos. Ele era destro, né? Newton Santos também era destro. Com a esquerda ele só enganava. E enganava bem, né? O Cegonha, o Edson Cegonha foi, para mim, fantástico, fantástico. Médio volante, eu vou ficar com o Zito, um primeiro homem de meio de campo, Mengalvio, como jogava bonito o Mengalvio, como jogava bonito. E Ademir da Guia, né? Aí eu colocaria na ponta direita o Júlio Botelho, Julinho, do Palmeiras, da Portuguesa, que depois jogou na Fiorentina, né? Fez sucesso lá fora, até hoje é venerado lá, e evidentemente ele está falecido, né? Já faz muito tempo, o Júlio Botelho. Centroavante, vamos lá para centroavante, eu vou colocar de centroavante um que jogava com a 10, né? Porque eu coloquei o Ademir ali, né? Você acha que o Pelé vai faltar nesse time? Claro que não. Ele vai jogar com a 9, mas não precisa falar mais nada, né? Pelé é Pelé, não é mesmo? E na ponta esquerda, o canhão da Vila, o Pepe. O Pepe era mortal, era mortal. Pepe está aí com 90 e poucos anos, contando histórias, contando causos. Foi campeão como treinador com a Inter de Limeira, campeão paulista, né? Em 86. O Pepe, você botava falta perto da área. É o Pepe que vai bater, é gol. O Jota, não querendo abusar, se você puder, eu queria ouvir uma narração sua. Por exemplo, eu vou jogar como se fosse, na minha cabeça aqui, como se fosse uma jogada dessa sua escalação. O Leão, que tinha um braço forte demais, que ele jogava a bola com a mão. Meu pai falava isso para mim. Meu pai palmeirense falava para mim que o Leão tinha uma força, que ele jogava a bola com a mão, no meio de campo quase, né? E aí vamos supor que o Leão joga essa bola para reposição no pé do Ademir da Guia, o camisa 10, o Divino, e ele toca para o Botelho, o Botelho toca para o Pepe empurra para o Pelé, e o Pelé guarda. Como seria essa narração, Jota, para a gente poder encerrar? É difícil, porque precisa de clima, né? Precisa de clima. Mas é narração de televisão, né? Vamos lá, então. Leão vai sair jogando o Leão. Leão sabe muito bem sair jogando. O Ademir da Guia está se apresentando ali pela faixa intermediária. Ele pode sair jogando com o Ademir. Está aí o Divino, joga bonito, Divino, joga bonito, pisa na bola, que elegância, que classe. Júlio Botelho está se apresentando lá pela direita. Mete para ele, Ademir. Ademir não precisa nem pedir, né? Ele já tinha visto. Ademir coloca lá para o Julinho. O Julinho era veloz, ele chegava na linha de fundo. O que o Julinho faz? Chega da linha de fundo, ele vai levantar para o centroavante? Não. Ele vê do outro lado o Pepe. Olha o Pepe lá, ó, livre, solto. E o Pepe tem um canhão. Levantou, Pepe, ele vai bater pro gol. Porque ele é um canhão, é o canhão da Vila. Não, ele tocou pro Pelé. Invadiu. Olha o rei. Gol! Sensacional, Jota. Foi o que deu para fazer. Jota, sensacional. Com certeza, a galera que está acompanhando, com certeza arrepiou, porque a narração, Pelé fazendo gol, Ademir da Guia, Leão, entre outras feras, com o J. Júnior narrando. Então, sensacional. Jota, chegamos ao fim desse bate-papo, passamos até um pouquinho do limite, peço desculpa, mas por mim eu ficaria aqui mais 2, 3, 4 horas conversando, porque sensacional. Eu também, foi muito gostoso, que resenha boa. Bom demais, espero que você tenha gostado, e está convidado para mais vezes a gente poder continuar esse bate-papo, com certeza vai ser um prazer enorme. Então, muito obrigado de
coração, que Deus abençoe muito a sua vida, a sequência da sua carreira. Queria pedir para quem não é inscrito para se inscrever no canal. A gente está devagarzinho, mas hoje chegamos na 41ª entrevista. É um prazer enorme. Todas as outras 40 entrevistas que tivemos aqui foi tão importante quanto hoje com o Jota Júnior, que é um cara experientíssimo. Jota, obrigado de coração, que Deus abençoe muito. Ô, Jonathan, eu que agradeço. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Vocês que acompanharam hoje aqui a resenha, continuem com o Jonathan, continuem com ele. 41 entrevistas, hein? E vem muito mais por aí, e você vai ver que vai ser sempre muito legal. Agradeço de verdade, desejo saúde e sucesso para você, Jonathan, no canal e para a família toda também. Muito obrigado. Com certeza, brigadão. Galera, um abraço e até a próxima. Valeu!